Não é um mapa exato, porque a gente está falando de um mapa de alguns anos atrás, mas ele é um mapa bem aproximado que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Então, a parte laranja é o Estado de Israel. Aqui não contém as colinas do Golã, que também são parte do Estado de Israel. Nós vamos aqui, a parte laranja ela é mais ou menos como é o mapa de Israel hoje em dia. E a parte da direita verde é a Cisjordânia. E a parte da esquerda, pequenininha, aquele cantinho ali, esquerda no cantinho, no meio, aquilo ali é o que é a faixa de Gaza. O grande equívoco, eu tento sempre repetir isso quando eu falo de conflito, o grande equívoco que as pessoas falam é que o conflito é Israel contra palestinos. Não é, gente, não é. Por quê? Porque não existe uma, mas existem na prática duas Palestinas, dois territórios palestinos com dois governos diferentes, com dois objetivos diferentes. Então, eles têm, obviamente, muitas coisas culturais em comum, mas eles são, na prática, dois territórios divididos. Então, a parte da direita, que é a parte verde, é a Cisjordânia. É um território que, hoje em dia, dentro da Cisjordânia, tem o que a gente chama de autoridade palestina. Então, não toda a parte verde, mas parte dessa parte verde, ela é, hoje em dia, controlada e auto-administrada pela autoridade palestina. Não tem acordos de paz com Israel, tem acordos de colaboração com Israel. Ainda não é um país. Não existe e nunca existiu o Estado palestino. Eu não digo que não vai existir no futuro, mas até hoje na história nunca existiu o Estado palestino. Eles são auto-administrados, mas eles ainda não cortaram o cordão umbilical com Israel. Isso quer dizer que a maior parte da água vem de Israel, a maior parte da eletricidade vem de Israel. Eles não têm moeda própria, a moeda que eles usam é o shekel israelense. Eu, pessoalmente, sou a favor da criação de um Estado palestino. Eu acho que a população palestina quer a sua independência, então eles merecem ter a sua independência, mas obviamente a independência palestina não vai vir às custas da destruição do Estado de Israel, e sim a criação do Estado palestino vai vir graças ao acordo de paz com Israel. E a ideia é que esse pedaço da Cisjordânia, aí depende exatamente de que pedaço, dependendo de para quem que pergunta, mas que o pedaço da Cisjordânia, que é a autoridade palestina, se independize e eles criem lá no futuro um Estado palestino. Do outro lado do mapa, aquele cantinho azul, é a faixa de Gaza. Ela é o problema. Não a população civil, mas por que a faixa de Gaza se tornou um problema? Quando se fizeram os acordos de paz entre Israel e a autoridade palestina, foi entregue à autoridade palestina os dois territórios, tanto um pedaço da Cisjordânia como a faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestina. E o que aconteceu é que em 2005, mesmo quando a faixa de Gaza passou a ser parte da autoridade palestina, ainda haviam judeus vivendo dentro de Gaza. Gaza, biblicamente, faz parte de Israel, então haviam judeus vivendo dentro da faixa de Gaza. E em 2005, Israel decidiu retirada unilateral. Israel disse: a gente não quer mais morar dentro de Gaza, e Israel retirou à força toda a população judaica, civil e militar de dentro de Gaza. Então Israel simplesmente retirou toda a sua população em 2005, entregou 100% da faixa de Gaza para a autoridade palestina e diz: olha, toma que o filho é teu, resolvam aí o que vocês querem fazer. E a ideia é entregar a faixa de Gaza para a autoridade palestina para acelerar e para proporcionar a eles a criação do Estado palestino dentro dessa região. Quer dizer, 100% da faixa de Gaza, 100% da faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestina. Mas o que acontece é que no ano seguinte, o Hamas, que é esse grupo terrorista, deu um golpe de Estado. O Hamas deu um golpe de Estado dentro da faixa de Gaza. E aqui está o grande problema, pessoal. A população de Gaza não abriu os braços e diz: nós queremos ser governados por um grupo terrorista. O Hamas tomou à força o governo de Gaza e desde então eles oprimem a própria população deles. Toda a ajuda humanitária, quer dizer, o dinheiro chega muitas vezes como ajuda humanitária, eles pegam e destinam isso para a guerra, para o conflito, porque o Hamas não busca a criação do Estado palestino. O Hamas busca a destruição de Israel e a substituição de toda Israel por um Estado Islâmico. Se vocês já ouviram falar do grupo terrorista Estado Islâmico, também conhecido como ISIS ou Daesh, o ISIS, pessoal, a ideologia do ISIS e do Hamas é extremamente parecida. O objetivo do ISIS é transformar toda a região, que no caso eles estão lutando da Síria e do Iraque, num grande Estado Islâmico. O objetivo do Hamas é transformar toda a Palestina e Israel num grande Estado Islâmico. E o objetivo do ISIS é a destruição dos cristãos, dos judeus e de todas aquelas pessoas que não são muçulmanos sunitas da mesma linha deles. Não é a luta de Israel contra o povo palestino. O povo palestino ele é um povo relativamente grande, distribuído entre vários países. Tem palestinos vivendo na Síria, no Líbano, na Jordânia, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. O problema é o Hamas, que é esse grupo que controla a faixa de Gaza e que busca a destruição do Estado de Israel. Em primeiro lugar, eu estou acompanhando aqui alguns comentários e a internet tem louco de toda maneira. Tem outros que não estão percebendo que eu estou falando com uma mulher grávida
que está para ganhar bebê daqui a um mês, está de 8 meses, com um filhinho dormindo num quarto, ela fazendo live para explicar para vocês aqui na internet, e o marido lutando para garantir a segurança dela e do bebê dela. E aí vem uns nerdzinhos de internet aí, que só ficam fazendo pesquisa em Wikipedia, ou escutando o que um fala, o que outro fala, e falando bobagem por aí. Em momento algum aqui, o pessoal está puxando sardinha só pro lado de Israel. A própria Aline, que é brasileira e israelense, admitiu aqui 2 coisas importantes. Israel também erra. Há vítimas dos 2 lados. Isso aqui foi dito a exaustão, mas há pessoas que são analfabetos funcionais ou insistem em não entender. O ponto é que nós temos crianças sendo mortas. E eu fico muito chateado, Aline, quando grupos com instrumentos ilícitos se valem de causas lícitas. A história está repleta de exemplos que, quando a minoria oprimida se vale de instrumentos violentos para poder dominar, quando os dominam se tornam ditadores tais quais. Isso não é ideia minha, é de Paulo Freire, um autor que muita gente aí que bate palma para as causas minoritárias, bate palma para Paulo Freire. Paulo Freire, leia lá a Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire diz que todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. E na história, todos os grupos que tiveram opressão e que usaram de violência para reivindicar o seu direito não deu em nada. Olha a Revolução Francesa. Olha o Saddam Hussein. Você pensa que os grandes ditadores da história nasceram como? Eram pessoas que foram vitimadas e que, ao assumir o poder, queriam vingança. Pessoas que sofreram na infância por fazerem parte de uma minoria, pegaram aquele ódio, escancararam aquele ódio, usaram seu poder de influência e liderança para convencer aos sofredores que eles seriam a figura messiânica que os tiraria dali, e assim que eles assumiram o poder, se tornaram piores do que aqueles que eles denunciaram, e começaram a oprimir o próprio grupo ao qual eles inicialmente diziam defender. Então, o que líderes como o Hamas estão fazendo é o seguinte: estão se valendo de uma causa nobre, porque aqui eu tenho que fazer a admissão para essa live ficar coerente, mas só para vocês terem uma noção, existe um problema dos ultra-religiosos, de alguns grupos fanáticos de israelenses, que, assim como a Aline falou dos palestinos, esse grupo de israelenses fanáticos, eles também não querem um país livre de Israel, eles querem a morte dos opositores. São pessoas que às vezes invadem território palestino, são o mesmo grupo que pratica intolerância contra cristãos, tá bom? É o mesmo grupo que incentiva cuspir quando passa uma procissão de cristãos da Cidade Velha de Jerusalém. É o mesmo grupo que tem casos aí na internet. Israel pune essas pessoas, de pessoas que também praticam terrorismo contra os palestinos. É contra isso que nós estamos aqui lutando. Ninguém está falando assim, Israel é o mocinho, Palestina é o bandido, de maneira nenhuma. Então nós não podemos demonizar agora o grupo palestinos versus israelenses. Não. É Israel se defendendo de um ataque de pessoas que estão fazendo isso. A ONU não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Inclusive o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Só que, eu só vou colocar um detalhe aqui para vocês pensarem, isso é uma questão de nomenclatura oficial e realidade. Às vezes, entre a nomenclatura oficial e a realidade existe uma distância, um hiato. Porque muitos países, como a Rússia, por exemplo, que legitimam o Hamas, não aceitariam alguém com a postura do Hamas desafiando o Putin. A China, que reconhece o Hamas como um partido legítimo, não aceitaria uma oposição como a do Hamas desafiando o Partido Comunista Chinês. Então é fácil eu falar bem de um partido quando ele não está se opondo ao meu governo. Mas uma pessoa com a mesma postura política do Hamas nesses países que eu citei aqui, ou mesmo no Brasil, já estaria sendo... Se alguém tivesse a postura do Hamas contra o governo brasileiro, com certeza o Supremo já estava aí empreitando um mandato, alguma coisa assim. Então nós devemos tomar cuidado também e apenas falar assim, não é porque não foi oficializado. Eles podem não ser, mas essa prática de atacar mulheres, crianças, uma senhora idosa com demência, se eu não posso chamar isso de terrorismo, então me ensinem qual a palavra que eu qualifico, porque talvez eu não conheça bastante a língua portuguesa. Então nós não somos cegos em relação aos erros. O que eu não posso é, de maneira nenhuma, achar qualquer justificativa, por mínima que seja, para as atrocidades que foram feitas contra civis, incluindo mulheres, crianças, pessoas com um rosto. É isso que nós devemos deixar bem claro, que não podemos apoiar isto e orar pela paz de Israel para que isso não perdure, porque são vidas. E dos 2 lados, porque se a retaliação for pesada, também haverá inocentes sendo mortos do lado palestino. E ninguém quer isso. Dos 2 lados, há pessoas fragilizadas com medo do que essa estupidez pode causar com pessoas que não têm nada a ver com o conflito. Sim, eu quero terminar a live falando uma última coisa para vocês, pessoal. Nada nunca pode justificar ataque a civis de nenhum dos 2 lados. E o que a gente viu ontem, que a gente está falando de centenas de civis mortos, mais de uma centena de sequestrados, crianças sendo torturadas, mulheres sendo abusadas, não existe justificativa nenhuma para isso, jamais. Eu quero convidar todos vocês a orarem pela paz de Israel, pela paz também do povo palestino, e lembrar pela última vez, quem quer o bem do povo palestino?
tem que ser contra o Hamas.